Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Na aula de hoje a gente vai estar dando continuidade na nossa série de SQL Model, tá? Para recapitular, na aula anterior a gente criou o nosso primeiro modelo, a gente viu um pouco sobre o conceito de models. Na aula de hoje a gente vai começar o nosso CRUD, tá? Utilizando o SQL Model. Então, vamos lá. Bom, só uma coisa que eu não me lembrei na aula anterior era de explicar o que é esse field, tá? Galera, o field, ele nada mais é do que um método para você conseguir passar informações adicionais da sua coluna, no caso o ID. No ID, perceba que na maioria das nossas outras colunas, ou seja, que aqui são variáveis, a gente só passa o tipo ou o que vai retornar para o padrão. A gente não consegue passar muitas outras informações, né? Então, para a gente poder passar várias outras informações, mais de uma informação, a gente utiliza o field para passar um monte de outras informações. A gente pode ver aqui, ó, várias outras informações, max length, min length, foreign key, essas outras coisas, tá? Então, ele é utilizado para a gente poder passar informações adicionais, tá? Somente isso. Então, dito isso, vamos continuar aqui a nossa aula. A gente vai agora fazer o nosso primeiro CRUD, tá? O CRUD. Para começar, eu vou criar um arquivo. Aqui eu gosto sempre de estar fazendo, pessoal. Vocês podem perceber tudo em arquivos separados para poder conseguir auxiliar melhor, a gente conseguir ter um controle melhor, já que a gente está utilizando o conceito de programação orientada a objetos, ou Python orientado a objetos. Então vamos lá. Eu vou criar um arquivo aqui, eu vou chamar de controller, porque ele que vai fazer os controles do nosso banco, fazer alterações, tá? Você pode chamar do nome que você preferir, beleza? Então vamos lá, galera. Para começar, a gente vai começar importando as nossas bibliotecas. Então vamos lá. From SQL Model, import. Aqui a gente vai importar a nossa session. Logo mais vocês vão saber o que é isso. E select. Ok? Beleza. Eu também vou importar, galera, o nosso modelo que a gente criou. A gente vai precisar usar algum desses arquivos aqui que a gente fez, né? A gente não estaria utilizando esses códigos aqui à toa. Então vamos lá. Aqui a gente vai utilizar todos esses arquivos que a gente utilizou aqui, tá? Então vamos lá, galera. From. Aqui a gente pode simplesmente vir aqui from models, tá? Mas fazer isso aqui também ajuda. Então, from models. E aqui eu posso importar, beleza? Então eu vou importar o que? O meu modelo cliente, beleza? Então vamos lá. Eu também vou importar o meu data settings. Então, ponto data settings, import. Aqui a gente vai importar a nossa engine, tá? Então, beleza. Vamos continuar aqui. Primeira operação no banco que a gente vai fazer vai ser o create do CRUD, o C. No caso, seria um insert no banco, como a gente é acostumado no SQL. Então vamos lá. Para a gente começar a se acostumar, vamos lá, vamos chamar aqui a nossa função de insert. Beleza. Se você não fosse chamar essa função em nenhum outro lugar, e essa função fosse somente para salvar um dado que você já sabe as informações, aí você não precisaria passar nenhum parâmetro. Mas raramente isso vai acontecer. O que é que a gente vai fazer? A gente vai criar alguns parâmetros que vão basear nos modelos, nas colunas do nosso modelo, tá? O único que a gente não vai passar aqui vai ser o ID, porque o ID ele vai ser inserido automaticamente, tá? Então, os outros dados que a gente vai passar vai ser nome, idade, endereço e contato, tá? Aqui você pode colocar o nome que você quiser, tá? Então, por exemplo, você pode colocar nome, name. Vamos lá, vamos com... vou fazer o seguinte, cliente nome, para que a gente não se confunda com o próprio nome do nosso modelo. Cliente nome,
cliente, idade, cliente, endereço, cliente, contato, tá? Então eu estou passando esses parâmetros aqui. Esses parâmetros eles vão servir para com que a gente consiga passar os valores que a gente pegou, sei lá, em algum formulário, alguma coisa do tipo, tá? Então, beleza. Feito isso, a gente vai criar uma instância do nosso modelo. Então, eu vou criar uma variável aqui, por exemplo, chamada cliente, e vai receber o nosso modelo cliente, e a gente vai passar aqui os nossos campos. Você pode ver aqui, ó, que ele tem todos os nossos campos aqui. No caso, o campo nome vai receber aqui, no caso, o nosso parâmetro. Então, cliente nome, tá? O campo idade vai receber o parâmetro cliente idade. O campo endereço vai receber o campo cliente, parâmetro cliente endereço. E o contato, não é necessário estar passando esses indicadores aqui não, tá galera? Mas eu estou colocando isso no vídeo para ficar intuitivo, beleza? E por último, contato vai ser cliente contato. Então beleza, vou minimizar aqui para poder ficar visível melhor para vocês. Então beleza. Feito isso, após ter passado todos os parâmetros, o que a gente vai fazer? A gente agora vai de fato adicionar isso no nosso banco, tá? Então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai utilizar um with, tá? Então, with session. Aqui a gente vai passar a nossa engine, no caso a gente está importando a nossa engine do nosso arquivo data settings, tá? Então, engine, eu estou abrindo uma seção dessa engine, as session. Isso daqui, galera, no SQL relacional, no SQL puro, é como se fosse aquele cursor, tá? A gente não cria a conexão e depois a gente cria o cursor. É basicamente isso. A gente está criando uma seção do nosso banco, tá? Basicamente o cursor, ele que vai fazer com que a gente consiga acessar e fazer alterações no nosso banco. Beleza? Então vamos lá. O que a gente quer fazer aqui? A gente quer inserir, a gente quer adicionar esses dados no nosso banco. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai chamar o nosso session.add. É bem simples. Se você simplesmente der um Ctrl espaço, você vai ver todas as funcionalidades que a gente pode fazer com esse session. No nosso caso vai ser o add, tá? Então, eu abro aqui meu parênteses e eu vou passar a minha instância. No caso é o meu cliente, mas com C minúsculo, que é a nossa instância aqui, tá? Então, beleza. Feito isso, a gente precisa salvar essas alterações. Como é que a gente salva as alterações no SQL? O commit. Então, vamos lá. Session.commit, abro em parênteses. Beleza, galera. Isso daqui é o suficiente e ele vai inserir esses dados no banco. Essa funcionalidade aqui ela é muito útil porque ela é reutilizável, galera. Então, sempre que a gente precisar inserir um cliente no nosso banco, a gente não precisa escrever nenhum código SQL, a gente só chamar a função, como eu vou mostrar para vocês aqui agora, tá? Eu vou só salvar aqui, beleza. Vamos lá, eu vou chamar aqui a minha função insert. Isso daqui eu iria fazer em cada parte do meu sistema que eu precisasse inserir algum cliente novo no banco. E aqui eu vou passar as informações. Como você pode perceber, ele até dá a dica aqui, ó, cliente nome, cliente idade, cliente endereço, cliente contato. Então vamos lá, vamos lembrar também dos campos, tá? Eu poderia passar aqui o tipo, né, que seria string, essas coisas, mas vamos deixar assim mesmo, não vamos dificultar. Então beleza, o nome vai ser Marcos, tá? A idade, vamos colocar aqui 20.
com o endereço, vamos colocar aqui que ele mora na rua muito bonita. E o telefone, que é o contato, a gente lembra aqui que nos módulos, o contato ficou como string, tá? A gente vai se basear nesses tipos de dados aqui, tá? Então, se a gente colocou lá que é uma string, então aqui eu vou colocar uma string. Então, aqui eu vou colocar o DDD, tá? Vou pôr aqui 00 e o número do telefone. Então, beleza. Dessa forma aqui, tá? Estou passando o nome, estou passando a idade, estou passando o endereço e estou passando o contato, tá? Eu poderia chamar os campos lá, cliente nome e fazer dessa forma? Poderia, mas não é necessário, tá? Desde que a gente já sabe aqui quais são os campos, beleza? Então vamos lá, galera. Vamos rodar aqui o nosso código, tá? Eu estou aqui com o DB Browser aberto, eu vou abrir aqui o nosso banco. Você percebe que não tem nada, nem tabela tem aqui, né? Então, beleza. Vamos aqui dar um ls. Então, beleza, a gente tem aqui ó, o nosso controller. Então, vamos lá. pycontroller.py. Vamos ver se a gente fez tudo certinho, se eu não importei de forma errada. Então, vamos lá. A gente vai rodar. A gente sempre descobre os erros assim, galera. Rodando. Então, ó, aqui ele falou o seguinte, ó, que eu não preciso colocar esse ponto aqui, ó. Eu tenho que me atentar ao local, ao caminho, endereço desse arquivo de forma relativa. Como os arquivos estão tudo junto aqui, ó, não é necessário estar colocando esse ponto, tá? Vamos deixar dessa forma aqui, beleza? Vou executar novamente o código. Dessa vez ele não deu nenhum erro, tá? Rodou perfeitamente. Agora vamos abrir aqui, ó. Você percebe que está tudo zero, tabela zero, não tem tabela nenhuma. A gente clica aqui, não tem nada. Eu vou atualizar aqui, deixa eu fechar aqui o banco. Eu vou abrir o banco e você percebe que já apareceu aqui, ó, nossa tabela cliente e os dados, ó. ID1, nome Marcos, idade 20, rua muito bonita e o contato. Perceba que a gente não passou o ID, ele se criou automaticamente, tá? Então, você percebe que ele criou com a nossa tabela, ó. Você pode até ver o esquema. Deixa eu ver aqui, ó, se eu consigo mostrar para vocês. Acho que eu não vou conseguir mostrar para vocês aqui o SQL em si, mas enfim, é basicamente isso daqui, ó. Create table, cliente, ID, integer not null, nome varchar not null, idade integer, tudo isso daqui, todas essas paradinhas aqui que a gente teria que colocar, foi criado automaticamente, tá? E a gente pode estar utilizando isso diversas vezes, beleza? Então, galera, é basicamente isso. A gente está criando uma sessão, tá? O que é uma sessão? Uma sessão é um evento que está acontecendo nesse exato momento, que vai estar utilizando a nossa engine, mas por um período determinado de tempo, tá? Então aqui ele vai durar enquanto ele fizer essas operações. Então a gente cria uma sessão da nossa engine, a gente adiciona esse cliente na nossa sessão. Para poder a gente salvar esses dados de fato, a gente comita. E, obviamente, para poder com que tudo isso aconteça, eu preciso chamar essa minha função insert. E é isso que vocês acabaram de ver aqui, ó. Dessa forma, a gente inseriu os nossos dados no banco com o SQL Model. Então, galera, a aula de hoje foi isso. A gente fez o nosso primeiro insert, a primeira parte do nosso CRUD, que esse seria de fato o create, né? No nome do CRUD, esse é o create, tá? O CRUD nada mais é do que create, read, update, CRUD, tá? Esse é o create, beleza? Então, até a próxima aula e valeu!